Olá, povo de Deus! O Espírito de Deus me direcionou a uma palavra nessa manhã e eu quero compartilhar com você. Olha o que Deus diz para nós, lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. O que o escritor do livro de Eclesiastes está dizendo para a nossa vida? Sabe-se que alguns atribuem o livro de Eclesiastes ao sábio Salomão, né, o grande rei Salomão, mas ainda há algumas dúvidas, então nós vamos ficar aqui nesta manhã somente com a palavra pregador. O pregador, no livro de Eclesiastes, está dizendo para nós lançar o nosso pão sobre as águas. E aqui ele está usando algo do seu cotidiano, né? Era muito corriqueiro, né? Porque para ele, nesses dias, porque o povo judeu, ele era um povo que vivia aí do plantio da terra, né? Do cultivo da terra e também da criação de animais, da criação de gado, né? Eles tinham a sobrevivência através dessas coisas. Então ele usa o seu cotidiano para nos trazer uma grande lição de vida. Aqui, quando ele utiliza a palavra pão, é que em seus dias, para sua cultura, a semente, o semente de trigo, ou o trigo já em farinha, em pó, e o pão pronto, derivado desse trigo, né? Os três tinham a mesma conotação para eles. Eles chamavam de semente. Então, a semente é o mesmo que pão. Por isso que quando ele diz lança o teu pão sobre as águas, ele está dizendo lança a tua semente sobre as águas, né? Porque depois de muitos dias você vai achar. E por que ele fala sobre as águas e não na terra? Porque naquele tempo, né, eles viviam em lugares áridos, né? Era deserto. Então não era todo lugar que era próprio para o plantio. E presume-se, né, alguns estudiosos falam que tinha-se a grande chuva, né, e ficavam-se poças de água sobre regiões em qual eles utilizavam para plantio. E ali eles colocavam a semente nessas poças de água, né? E quando a água secava-se, ela seria introduzida na terra e havia o plantio, né? Plantava-se a semente e ali produziria algo. Por isso ele diz que depois de muitos dias você vai achar esse pão, depois que você lançar ele sobre a terra. Ou seja, como que você vai achar ele? Quando você vê a semente produzindo, quando nascer algo dessa semente, né? Quando ela produzir ali uma árvore, um fruto, né? Você vai poder encontrar esse pão que você lançou muito tempo atrás, né? Sobre estas águas. E por que ele fala reparte com 7 e ainda com 8? Porque não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Ele está dizendo que também, né, no Egito eles tinham também essa cultura de que quando o Nilo enchia, né, tinha-se a cheia, os dias de cheia, né? O povo judeu também tinha seus tempos de cheia, né? Quando o rio Eufrates ali, né? O mar, né? Mar Morto ali, ele transbordava, né? Ele enchia tanto que ele vinha sobre a terra. E no Nilo também não era diferente, vinha aí cobrindo toda a terra. Então eles lançavam a semente sobre a água, né? E não se sabia aonde essa semente produziria, né? Aonde ela cairia. Por isso que aqui o pregador está dizendo, reparte com 7 e ainda com 8. Ou seja, você vai plantar, mas às vezes não vai ser você que vai colher. Essa semente não vai alimentar, às vezes, a sua família, vai alimentar a família de outro. Por quê? Porque você não sabe onde ela vai cair, onde ela vai produzir. Mas se o teu irmão fizer a mesma coisa, você pode estar colhendo a semente dele e ele colhendo a sua. É isso que o pregador está dizendo. Ele está dizendo que não tem tempo de ficar pensando ou imaginando se é eu que vou colher ou se é você. Nós temos que plantar na vida do nosso irmão. Nós temos que investir na vida do nosso irmão. Nós temos que aí colocar na vida do nosso irmão coisas que produzam, né? Sementes boas. É isso que o pregador está dizendo. Ele está falando assim que não tem que haver egoísmo, não tem que haver altruísmo, né? Na presença de Deus. É isso que a palavra de Deus está direcionando no nosso coração nessa manhã. E olha o que diz no verso de número 3, no capítulo de número 11, no verso de número 3. Estando as nuvens cheias, derramam-se sobre a terra a chuva. Caindo uma árvore no sul ou caindo uma árvore no norte, no lugar em que esta árvore cair, ali esta árvore ficará. Porque o pregador disse de árvore já pronta e está falando de semente no versículo anterior. Ele está falando, ou seja,
plantou a semente. Não se sabe onde ela produziu, mas ela produziu uma árvore. Esta árvore, depois de muita chuva, de muito vento, ela caiu no sul ou ela caiu no norte. Não interessa onde ela caiu, ali ela vai ficar. Ou seja, não interessa onde essa semente produzir, ali ela vai ficar e alguém vai vir e vai colher. Sabe o que ele está dizendo? Não interessa, irmão, se é você que vai colher ou se vai ser o seu irmão, né? Mas interessa que você plante e ele continua nos dando conselhos e dizendo para nós, olha aí, o verso de número 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Por que ele fala que se a gente ficar observando o vento, a gente não vai semear nada na terra, e que se a gente olhar muito para as nuvens, a gente não vai colher? Sabe por quê? Porque se eu ficar pensando demais em se eu planto ou se eu não planto, se eu faço ou se eu não faço, se eu invisto ou se eu não invisto na vida do meu irmão, se eu não coloco algo para ser produzido na vida do meu irmão, olhando para o vento, sabe por quê? Porque muitas vezes eu penso, estou numa situação tão difícil, tão atribulada, o vento está tão forte na minha vida, que eu não vou plantar na vida do meu irmão. Eu não vou plantar na vida do meu irmão porque eu não vou ter sanidade espiritual para isso. E outra, meu irmão nem merece esse plantio, nem merece ser plantado nada da vida do meu irmão, porque eu tô pior do que ele. Deus não fez na minha vida nada, ainda não produzi nada na minha vida, e eu vou plantar na vida do meu irmão. Olha aí, olhando pro vento, olhando para a situação difícil, olhando para a prova, olhando para aquilo que está ao seu redor, você nunca vai semear nada. Por quê? Porque você simplesmente vai olhar para sua situação agora. Sabe o que você está olhando? Para a semente na tua mão. Você está olhando para ela na tua mão e você não planta ela. O que acontece? Ela não produz. Mas quando você lança ela sobre a terra, se no meio do vento, da luta, da prova, você lançar semente sobre a terra, ou seja, investir no reino espiritual, investir na sua vida, na vida do teu irmão, você vai ver o quê? Depois que o vento passar, você vai ver produção daquela semente, ela vai brotar. E dentro desse broto vai produzir uma árvore, depois dessa árvore vai produzir um fruto. E depois esse fruto vai alimentar você e vai alimentar a vida de um irmão seu. É isso que eu estou querendo trazer para você agora. Sabe o que ele está falando aqui? Olha o pregador se importando com a vida que ele nem conhecia, que é a minha e a tua vida. O que ele está falando? Se eu olhar para o vento, eu não vou plantar. Se eu olhar para a minha situação hoje, irmãos, eu não invisto na vida espiritual, eu não invisto em oração, eu não invisto em busca pela palavra de Deus. Mas se eu olhar para Jesus, se eu olhar para a semente, que é a palavra de Deus, que está na minha mão, e se eu produzir algo diante disso, eu vou ter algo a transbordar na vida dos outros. É isso que ele está falando. Então não espera tudo dar certo na sua vida para que você possa dar aí um testemunho, plantar uma semente na vida de alguém. Sabe por quê? Porque se você olha também para as nuvens cheias, ou seja, se eu olho para a nuvem e falo, tá cheia, vai chover, então eu não vou colher. Se eu não plantar, eu não vou colher. E se eu olhar para a chuva, eu também não vou colher. Se eu olhar para o vento e para a chuva, irmãos, nós não vamos produzir nada diante de Deus. Se eu olhar para a minha situação, para o meu problema, eu não vou produzir. Mas se eu olhar para Deus, se eu olhar para a sua palavra, que é a semente na nossa vida, nós vamos produzir grandes coisas na presença de Deus. E olha o verso de número 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se forma os ossos dentro de uma mulher grávida, de um bebê dentro de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você não sabe o motivo que Deus está mandando você plantar na vida de alguém, mesmo você estando numa situação difícil. Você não sabe o motivo que Deus tem para você, mesmo você estando numa situação complicada, você falar de Deus para alguém. Ah, mas eu vou falar de algo que eu não estou vivendo. Irmão, você não é você está falando da palavra de Deus. E quem garante ela não é a sua vida, se ela está em perfeito estado ou não. Quem garante esta palavra é o próprio Deus, porque tudo aquilo que sai da boca dele procede para aquilo que foi enviada, eficaz naquilo que foi enviada. E olha o que o pregador está dizendo, misturando gerar um bebê no ventre de uma mulher e uma semente plantada na terra. Irmão, que bagunça. Ele tá misturando não, sabe o que ele tá dizendo? Ele tá falando assim, se no dia de hoje, nos dias dele, no nosso dia, ainda não se sabe como os ossos de um bebê é formado no ventre de uma mãe, sabe-se como é fecundado o óvulo, sabe-se como se forma o embrião, sabe-se aí o desenvolvimento desse embrião, sabe-se quantas semanas esse embrião vai demorar para poder estar maduro, para poder nascer, sabe-se muitas coisas, mas não se sabe-se como se forma
transforma os ossos de um bebê dentro do ventre de uma mulher, você e eu, olha o pregador falando, nós não sabemos o jeito e as obras de Deus, e nem o jeito que Deus trabalha. Nós não sabemos estas coisas, porque nem sabemos os cursos do vento. Olha, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nós não sabemos o curso do vento, nós não sabemos para onde esse vento vai, quem sabe é Deus. Nós não sabemos o que isso vai produzir na vida de alguém, mesmo nós não estamos numa situação muito boa, nós estamos aí implantando algo na vida das pessoas, mesmo sem saber aonde vai dar. Irmãos, você pode achar que é o teu fim, que esse vento aí vai te derrubar, mas você não sabe o curso desse vento. Quem sabe é Deus. Esse vento soprou sobre a sua vida, mas quem sabe aonde ele vai terminar é Deus. É isso que o pregador está dizendo. Então planta. Tá difícil? Planta. Não tá fácil? Planta. Tá chorando? Planta. Planta na presença de Deus, ou seja, se alimente espiritualmente. Coma da palavra de Deus, mesmo estando numa situação deplorável. Sabe o que tem que sair da sua boca? Tem que sair da tua boca que o Senhor se levantará sobre a terra e por fim Ele fará sobre a tua vida aquilo que Ele deseja fazer. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E olha que linda a palavra de Deus. No verso de número 6, pela manhã semeia e a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas será igualmente boa. Sabe o que ele está falando? Se você está investindo hoje na obra de Deus, se você está colocando o seu coração nas mãos do Senhor hoje, continue fazendo isso. Mesmo que o vento sopre, mesmo que as nuvens estejam carregadas, mesmo que você veja que o temporal está se formando sobre a tua vida, continue colocando o seu coração nas mãos de Deus. É isso que ele está falando. Se você está plantando de manhã, não deixe de plantar à tarde, não retire a tua mão à tarde, porque você não sabe que semente que vai ser boa, se é a que você plantou de tarde ou se você é a que você plantou de manhã, ou se igualmente ambas serão boas, serão frutíferas, né? Você não sabe, é isso que Deus está falando. Então, se você plantar de manhã, produzir a de manhã, irmão, você vai colher da de manhã. E produziu à tarde e não, você plantou à tarde e não produziu à tarde, pelo menos a colheita da manhã está garantida. Mas se ambas derem certo, olha o pregador dizendo, se ambas forem boas, que glória sobre a tua vida, olha que bênção. Ou seja, se tudo que você plantar na presença de Deus você colher, irmão, olha que vitória sobre a nossa vida. Mas se por acaso, se por evidência, se por qualquer coisinha não produzir sobre a tua vida e produzir aí sobre a vida do teu irmão, você será satisfeito da mesma maneira. É isso que essa palavra está trazendo para a nossa vida no dia de hoje. E para finalizar, vamos finalizar aí com o verso do número 7. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, o homem pode viver muitos anos e em todos eles você pode se alegrar. Também se deve lembrar dos dias de trevas, porque há de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Sabe o que ele está falando? Nós somos novos, nós vamos plantar, vamos colher, vamos fazer, vamos produzir, colocamos o nosso coração aí na presença de Deus. Aqui mais para baixo ele fala do jovem, né? Que o jovem deve recrear o seu coração na presença do Senhor, ou seja, alinhar o coração com a presença do Senhor, porque no final tudo é vaidade, ou seja, nós somos novos hoje, mas um dia nós seremos velhos e saberemos que muitas coisas foram vãs aí na nossa vida e o que vai ficar mesmo é o que Jesus produziu aí no seu coração e depois adiante, depois da sua e da minha morte aí, o que essa salvação, né, que Jesus trouxe para nós vai produzir, que é uma vida eterna na nossa vida. É isso que o pregador está dizendo. O que vai ficar são essas coisas que foram plantadas no nosso espírito, né? E nós podemos nos alegrar, aqui fala, com a nossa vida, com os nossos anos, mas nós não devemos nos esquecer dos dias de luta, porque serão muitos. É isso que ele está falando. Vai ter vento, vai ter chuva sobre a tua vida. Você não deve se esquecer desses dias. É errado o que as pessoas ensinam hoje, nos dias de hoje. Esqueça-se dos dias de ruins, esqueça-se dos ventos, não. Lembre-se deles para saber aonde Deus agiu na sua vida. Lembre-se dos dias de luta,
luta, porque você sabe que ali o Senhor interveio. É isso que o pregador está dizendo. Não se esqueça dos dias em que o Senhor te socorreu. Olha aí, certamente suave é a luz. Por que a semente precisa de luz e precisa ir de chuva, de água, precisa ir do sol para produzir? O Salmo 119 vai dizer que luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Deus. E que é a luz para nós. Que semente é essa? Vamos pensar que a palavra de Deus é a semente produzida no nosso coração. E a luz do sol que ela precisa também é a palavra de Deus. Então você está vendo que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é semente, ela também é luz para nós. Irmãos, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos ser alcançados por essa palavra. Por que a Bíblia diz no livro de Mateus que até aquilo que eu não tenho me será tirado? Será que Deus é tão ruim assim que se eu desviar do caminho dele, ele vai arrancar tudo que eu tenho e aquilo que ele não me deu também? Não, irmãos. Lá está dizendo sobre coisas que o Senhor acrescenta na nossa vida. Sabe o que ele está falando? Se eu invisto na sua vida, se eu investir Jesus na sua vida para te salvar, invista na sua vida espiritual, invista naquilo que Deus está te dando. Ou seja, retribua. Sabe que eu vou te dar um exemplo claro aqui. Se eu amo a palavra de Deus e eu estou empenhada no ministério da palavra e eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus e eu procuro conhecer e eu simplesmente chego num limite e falo, já conheço demais, já sei demais, já tenho a palavra aqui, ó, na ponta da língua, já tá aqui no coração e eu paro de investir nisso, eu paro de ler a palavra de Deus, eu paro de procurar algo que acrescente nessa área. Irmãos, vai chegar um tempo em que tudo isso vai se perder. Eu não vou lembrar mais de nada, não vou saber mais de nada, eu vou dar ensinos errados sobre a palavra de Deus, porque acontece muito, né, de muito pregador achar que tá muito cheio da palavra de Deus, não procurar mais o conhecimento, ensinar e a doutrina errada sobre a igreja de Deus. Se eu pensar dessa maneira, o que vai acontecer? Até aquilo que eu não tenho vai me ser tirado, ou seja, até o conhecimento que eu não adquiri foi me tirado, porque eu deixei sair pelos vãos dos meus dedos. Não foi Jesus que tirou, não foi ele que tirou aí o conhecimento de dentro de mim, foi eu que achei que estava boa demais e não continuei lendo a sua palavra, não continuei esperando, né, revelação do Espírito Santo. Então, entenda o que a palavra de Deus tem para a nossa vida hoje. Fica essa palavra no seu coração e saiba que o Senhor é o teu pastor, Salmo 23, e nada há de te faltar. Mesmo que você plante e o outro colha, não vai te faltar nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Olha aí, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse, né, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Olha aí o Senhor falando para nós que Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. O Senhor é poderoso. Salmo 23 fique no teu coração, hein? O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Plante, acrescente na vida de alguém. Seja aí, em nome de Jesus, uma pessoa que plante, um plantador, né, de sementes e elas produzam na vida do seu irmão. Fica essa palavra no seu coração. Lança aí o teu pão sobre as águas, plante na vida das pessoas e seja abençoado por Deus. Porque com certeza, no dia certo, você vai colher todo esse plantio que você está investindo na obra de Deus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?